Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai falar sobre distâncias e com ela a gente termina esse capítulo de geometria analítica, né? Retas e planos. Depois a gente vai para cônicas e quádricas. Bom, existe uma similaridade aqui em distâncias com o que a gente viu lá em medida angular. Porque as distâncias que a gente vai ver aqui são três casos. A gente separa em três casos: distância de ponto a ponto, distância de ponto a reta e distância de ponto a plano. A distância de ponto a ponto a gente já viu, né? A gente já viu lá atrás. Se eu tenho dois pontos A e B nas suas coordenadas, a distância entre eles vai ser a norma, naturalmente vai ser a norma do vetor determinado por eles dois. Ou seja, a distância de AB vai ser a norma do vetor AB. As coordenadas de AB eu conheço, é B menos A. Logo, a norma desse vetor vai ser a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Ou seja, a distância de ponto a ponto, a gente utiliza ela através dessa fórmula. Eu consigo calcular. Se eu conheço as coordenadas dos dois pontos, eu consigo calcular a distância entre eles. Então, o que a gente vai ver aqui nesses vídeos é distância de ponto a reta e distância de ponto a plano. Nessa primeira, a gente vai ver a distância de ponto a reta. Aqui está a formulação, né? A gente chega até uma fórmula, igual lá a medida angular, e aí a sacada é a gente saber manipular essa fórmula, a gente utilizar essa fórmula. A distância do ponto P, um ponto P qualquer, a reta R, é dada por essa expressão. O desenvolvimento está aqui, né? A ideia é simples: dado um ponto P e uma reta R, você considera dois pontos da reta, considera esse triângulo, calcula a área do triângulo como sendo base vezes altura dividido por 2 e calcula a área do triângulo como sendo a metade da área do paralelogramo, que a gente já viu. E aí você isola o H, né? Com isso a gente chega até a fórmula. O que é de mais importante é saber aplicar essa fórmula, ou seja, dados um ponto P e uma reta R, a distância entre esse ponto e essa reta é dada por essa expressão, certo? Onde P é o ponto dado, que a gente está querendo obter, ou é o ponto dado, A é um ponto da reta e R é um diretor da reta. Ou seja, para calcular a distância de um ponto à reta R, basta que a gente conheça um ponto dessa reta e um vetor diretor dessa reta. Conhecendo o ponto vetor diretor, a gente calcula esse produto vetorial, calcula a norma, esse número vai ser a distância, certo? Então vamos fazer um exemplo de aplicação direta da fórmula para a gente desenvolver a ideia desse caso, ponto a reta, certo? Então bora lá. Então é a aplicação de fórmula, né? Bom, o exemplo diz o seguinte: calcule a distância do ponto P1, a reta R, que é dada por essa interseção. Esse é um caso que a gente ainda não viu, que a reta R é a interseção de dois planos. Você tem dois planos concorrentes, a interseção deles dá uma reta. Ou seja, a equação dessa reta está dada pela interseção de dois planos. Então, para poder utilizar a fórmula, né, na fórmula eu preciso de um ponto e de um diretor dessa reta. Eu vou precisar transformar essa interseção numa equação vetorial dessa reta. Por quê? Olhando desses dois planos, né, cuja interseção deles dá a reta R, eu não consigo identificar um ponto e um diretor dessa reta. Então, eu interseciono esses planos. Vamos escrever assim, ó. Esse é o passo inicial. Temos que a reta R que a gente quer é a interseção do plano x menos y menos 1 igual a 0 com o plano x mais y menos e igual a 0. Ou seja, a gente precisa intersecionar esses dois planos para obter a reta. Essa aqui é chamada de equação da reta na forma planar. Alguns livros usam. Equação da reta. Equação planar da reta. Equação planar da reta. Certo? Bom, o que a gente precisa fazer é intersecionar esses dois planos, ou seja, o conjunto dos pontos que estão aqui. E aí é uma resolução de sistema linear, normal, olha só. A equação 1, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x, por exemplo. Você pode isolar o x ou o y. Então eu vou ter 1 mais y, certo? O objetivo aqui é deixar
todas as variáveis em função de uma só. Essa variável na qual a gente deixou em função dela vai ser o parâmetro, certo? Então, da equação 1 eu isolei o x em função de y. Agora eu dou um jeito de substituir na equação 2 e isolar o z em função de y também. Substituindo aqui na equação 2 vai ficar 1 mais y, certo? Mais y menos z igual a 0. E aí agora eu isolo o z em função de y. Logo, z vai ser igual a 1 mais 2y, certo? Com isso eu isolei z em função de y, x em função de y. Para chegar até a equação dessa reta, como y é a variável na qual eu deixei em função dela, ele vai ser o nosso parâmetro alfa. Sempre a ideia é essa. A variável na qual você deixou em função dela vai ser o parâmetro. Então, denotamos y como sendo alfa, certo? Assim, ele vai ser o nosso parâmetro. A gente chega na equação paramétrica, olha só. R vai ser x, vai ser 1 mais alfa, na substituição. Y vai ser alfa, que é o próprio alfa. Então, x vai ser 1 mais alfa. Y vai ser o próprio alfa. E z vai ser 1 mais 2 alfa. Essas são as equações paramétricas da reta. Aí, para passar na vetorial, é simples, né? X vai ser, um ponto da reta é 1, 0, 1, passando para a vetorial, mais o parâmetro alfa, vetor diretor, que vai ser 1, 1, 2, certo? Essa é a equação vetorial da reta R. Com isso, com essa equação, a gente identifica o ponto A e o vetor diretor. E são esses elementos que a gente precisa na fórmula, certo? Então, logo, agora a gente faz o cálculo. Logo, a distância do ponto P à reta R é dada pela fórmula que a gente viu, norma de AP. E aí a gente calcula esses caras, né? Norma de AP, produto vetorial com o vetor diretor R, dividido pela norma de R, certo? Essa é a fórmula, isso que o exercício está pedindo, é esse número. Então, a gente calcula esses elementos aqui com as informações que a gente já tem. A gente conhece P, que é dado, a gente conhece A e a gente conhece R. Então, o que a gente faz agora é calcular essas duas normas para obter a distância. Então, vamos fazer passo a passo aqui. AP vai ser P menos A, o vetor AP, então, vai ser P menos A. P está aqui, A está aqui. P menos A, a primeira coordenada 1 menos 1 vai dar 0. Aqui. Segunda coordenada, 1 menos 0 vai dar 1. Terceira coordenada vai dar 0. Esse é o AP. Agora a gente calcula o produto vetorial AP com R, que é esse cara aqui. Isso aqui é um determinante formal. I, J, K. Aqui eu vou ter as coordenadas de AP, 0, 1, 0. Aqui as coordenadas de R, que são 1, 1 e 2. E aí eu calculo esse determinante. Aqui vai dar 2i, aqui vai dar 0, né? 2i, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Diagonais negativas aqui vai dar menos k, aqui dá 0, aqui dá 0. Ou seja, as coordenadas desse vetor vão ser 2, 0 e menos 1, certo? Agora eu calculo essa norma e calculo essa norma. Norma de AP, produto vetorial com R, vai ser a raiz da soma dos quadrados. Então, vai ser a raiz de 4 mais 1. 4 mais 1, 5. Aqui vai dar raiz de 5. E aí, por fim, norma de R, para poder montar a fórmula. Norma de R vai ser a norma desse vetor, que vai ser 1 mais 4, que vai dar 6, raiz de 6. Certo? Já calculei todos esses números, agora é só concluir. Portanto, a distância do ponto P à reta R, que é o que a gente quer calcular, vai ser esse cara dividido por esse, ou seja, raiz de 5 dividido por raiz de 6. Você pode deixar dessa forma mesmo ou pode racionalizar, tanto faz. Racionalizar é tirar a raiz do denominador aqui, né? Então, aqui vai ser raiz de 6 vezes... eu multiplico por raiz de 6 em cima e embaixo.
Então, aqui vai ficar raiz de 30 dividido por 6. Tanto faz a forma que você deixa. Ou seja, dados esse ponto e a reta dada pela interseção desses planos, a distância desse ponto para essa reta é dado por esse valor, por esse número, certo? Então, é uma aplicação direta. O que fica de interessante, além da aplicação da fórmula nesse exemplo, é que a gente falou sobre a equação planar da reta, ou seja, se a reta é dada pela interseção de dois planos, como a gente chega até a equação vetorial dela? A gente resolve esse sistema, é um sistema linear de duas equações e três variáveis. Logo, a solução vai ficar em função de uma variável, sempre. Ou seja, x, y, z vão estar todos em função de uma das variáveis. Aí a forma que se resolver vai decidir qual variável é. No caso, eles ficaram em função da variável y. X em função de y, z em função de y e o y é o próprio y. A variável na qual ficou em função dela, de acordo com a sua resolução, vai ser o parâmetro. Substitui ela por alfa, chega nas equações paramétricas, as paramétricas chegam na vetorial, beleza? Tem exercício na lista que vocês vão precisar fazer essa interseção, né? Interseção de dois planos dá uma reta. O processo é esse, de resolução desse sistema para chegar na equação da reta, onde eu consigo identificar um ponto e um vetor diretor. Beleza? Isso aí.